Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no Instagram, Coisas do Bem 7, né? Ou lá no meu canal do YouTube, que fica postado, né, os vídeos e outros vídeos que eu preparo só para lá, que é o canal João de Bem. Então pode ir lá. Ou no meu site, www.joaodebem.com, também tem artigos e material que eu preparo especialmente para vocês, tá joia? É muito bom poder estar aqui e a gente poder ter esse bate-papo junto, beleza? Então vamos ao nosso tema de hoje, né? Depressão. O que é depressão? Se a gente for olhar na sociedade hoje, no meio das pessoas, essa palavra ela é usada até com certa irresponsabilidade, né? A pessoa tá triste, a pessoa tá mal, a pessoa tá com algum sentimento que não é legal, ou a pessoa se sente, né, que tá chorando demais, ou se sente desanimada, às vezes fica com dificuldade, né, pra se alimentar, e aí já fala, eu acho que eu tô com depressão. Ou alguém chega e fala, será que você não tá com depressão? Né? E a pessoa até se assusta, porque a gente tem uma ideia, uma concepção, né, que depressão é algo muito grave. Né? Na mente da gente já vem aquela ideia da pessoa que não vai andar, que não vai comer, que vai querer se matar, Então, calma. Né? Acho que a gente precisa colocar alguns pontos e entender um pouco mais o conceito, o termo, o que para nós médicos é depressão. Porque eu já queria começar com esse ponto. O que é depressão? Depressão é uma doença que existe uma discussão enorme sobre ela, tá bom? E que é caracterizada por alguns sinais e sintomas. Eu vou falar primeiro de sinais. Primeiro, isolamento afetivo. A pessoa passa a querer ficar mais sozinha, mais reclusa. Ela passa a não querer compartilhar aquilo que ela sente. Ela sente dificuldade em se abrir e em demonstrar aquilo que ela está vivendo. Outro, a pessoa começa a ter um comportamento solitário. Querer fazer as coisas sozinhas. Ela passa a não ver mais graça nas coisas que ela fazia normalmente. Então, por exemplo, se ela tinha um hábito de ir para academia, ela para de ir para academia. Se ela gostava de passear com o cachorro, ela para de passear com o cachorro. Se ela gostava de fazer crochê, tricô, alguma coisa nesse sentido, ela para de ter esse hábito. Ela passa a não fazer coisas que lhe davam prazer. Uma outra coisa, ela pode ter muito sono ou pouco sono. Então tem pessoas que quando estão com depressão dormem demais. Estão dormindo. E aqui eu faço um parêntese, tá, gente? Eu já atendi vó que trouxe adolescente pra mim falando assim, ela só dorme, ela deve estar com depressão. Não, tá bom? Adolescentes precisam dormir mais mesmo do que as pessoas normais, porque o hormônio do crescimento, ele pede isso, tá joia? E o mesmo ocorre já com idosos. Eu já atendi idosos que os filhos trouxeram falando assim, ele não dorme, doutor. Ele deve estar com depressão. E, na verdade, o idoso, ele dorme menos mesmo, ele precisa dormir menos do que a média das pessoas. Então, não é bem por aí, não é a quantidade ou a falta. E por isso que nós médicos é que temos que avaliar isso juntos, tá joia? Então, a gente pode ter no quadro depressivo um excesso de sono e uma falta de sono. Assim como vontade de comer demais e vontade de comer de menos. É bem comum, e até chega a ser uma coisa que a gente tem que lidar, a pessoa falar assim, ela tá deprimida, ela parou de comer. Beleza, e aí vem procurar ajuda porque ela parou de comer e aí ela pode correr algum risco. Mas o contrário também é verdadeiro.
A pessoa está deprimida, ela não consegue ver mais tanta alegria, não consegue mais sentir prazer nas coisas, né, do dia a dia, e aí a única coisa que às vezes lhe resta, dando um pouquinho de prazer, é a comida. E ela começa a comer demais. Então não é só comer pouco, como também comer muito pode ser algo que ligue à depressão, tá bom? Além disso, a gente pode ter também dores. A pessoa começa a sentir dor pelo corpo, dor. Dor no corpo, dor nas articulações. E isso pode ser um sinal de depressão. Ela pode sentir culpa, uma culpa excessiva, um medo excessivo. E aí vem também a angústia junto, né? Aquela sensação que aperta, que dá aquela descarga de adrenalina. A gente também tem sinais e sintomas que são mais atípicos, tá bom? Mas que podem mostrar que a pessoa tem alguma alteração ali na depressão, com depressão. Por exemplo, gastar dinheiro demais. A pessoa vai no supermercado e compra demais. Vai no shopping e compra coisas demais. A gente pode ter um quadro depressivo disfarçado nessa história. A gente também pode ter um outro sintoma, que também é um pouco disfarçado, que é a questão do consumo de bebidas alcoólicas, drogas, que também pode estar ali disfarçando um comportamento depressivo, uma síndrome depressiva. Então, vocês perceberam, eu estou há algum tempo falando com vocês de várias coisas que, assim, são comuns, mas ao mesmo tempo não necessariamente querem dizer que a pessoa está com depressão, né? Porque, por exemplo, pensem comigo aqui agora, quantas pessoas comem muito, né? E precisam de um tratamento para isso, mas não estão depressivas, né? Não estão com essa situação. E é por isso que, para nós médicos, a gente gradua o estado de depressão. Então, nós temos depressão leve, moderada e grave. Então, o transtorno depressivo, né, ele pode ser graduado para a gente dessa forma: leve, moderado e grave. E o tratamento, a intensidade do tratamento, a duração do tratamento vai depender de acordo com a pessoa. É individual. Por isso que eu me preocupo muito quando a gente fala, quando a gente vê, ou quando a gente tem uma situação por aí de alguém, uma placa dizendo: vem aqui que a gente vai curar a sua depressão. Use tal remédio caseiro que você vai curar a depressão. Sei lá, oração dos 7 montes pulando não sei quantas ondas que vai curar a depressão. Então, isso é muito, muito complicado. E isso deixa a gente bastante preocupado. Por quê? Uma depressão mal curada, uma depressão maltratada, ela pode levar a pessoa a apresentar crises ou afundar mais no quadro. Então imagina, a pessoa tinha uma depressão leve, não fez o tratamento corretamente. Ela daqui a algum tempo apresenta uma depressão moderada, não faz o tratamento corretamente. Daqui a um tempo ela apresenta uma depressão grave. Entendem por que é uma situação, que é uma doença que precisa de um olhar adequado e de um olhar profissional importante, um olhar profissional sábio? Até porque nem todos os médicos eles conseguem ter, né, essa visão da doença da saúde mental. Então, quando isso ocorre, às vezes o colega vai encaminhar para alguém que é mais especializado no assunto, o psiquiatra, ou ele vai pedir ajuda e vai falar assim: olha, eu acho que você precisa de tratamento. Mas nós não podemos olhar para a depressão e lidar com ela de forma leviana, de uma forma irresponsável. Uma das coisas que essa forma irresponsável, né, faz é o preconceito com a saúde mental. E antes de eu passar para a próxima parte, que é o tratamento, que são as formas de abordar isso, eu queria muito que você que está aqui comigo refletisse sobre o preconceito que existe com relação à saúde mental, à depressão especificamente.
Parece que quem tem algum problema de saúde mental, ele é um fracassado. Ele não deu certo. Né? A gente tem a meritocracia que tanto é falada hoje em dia, né? A gente vê os posts aqui mesmo nas redes sociais, onde o cara, eu tinha R$ 1.000, juntei, fiz, pintei, bordei, pulei, sambei e agora eu tenho 1 milhão. Faça como eu fiz. Se você não tem 1 milhão é porque você não é capaz de fazer igual a mim, né? Você não tem capacidade. E a mesma coisa é com a saúde mental. É como se o fato da pessoa ter um emocional mais frágil, ter características frágeis no sistema dela, ter passado por traumas na infância, ter vivido num ambiente que talvez não foi o melhor ambiente possível, deixou essa pessoa com sequelas e essa pessoa é ruim. Ela, olha, você é um fraco. Você, dentre aqui as coisas, você está mal. E aí a pessoa que tem uma doença mental, a pessoa que lida com um problema como esse, ela acaba se achando que ela é pior. Então você imagina que a pessoa às vezes está com depressão, esconde isso da família, esconde isso dos amigos, esconde isso da esposa, porque socialmente falando, ela é tida como uma pessoa ruim, como uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que não deu certo. A depressão, no ano de 2020, é a doença mais incapacitante que nós temos. A doença que mais gera pedidos de afastamento ao INSS é a doença depressiva e as suas formas. A situação é mais crítica ainda agora nesse momento que a gente está vivendo, porque nós temos uma doença viral, né? Nós temos uma pandemia que afasta as pessoas e que já os médicos estão alertando que a vítima, né, a pessoa que teve coronavírus, ela pode, depois da doença, ter um desequilíbrio emocional, porque o vírus afeta a saúde mental dela. Então a gente tem uma pessoa, né, que está fragilizada do seu pulmão e depois agora do seu cérebro. E nós temos também a questão do isolamento social. Do isolamento que a gente está tendo que ter para poder protegermos uns aos outros. E junto com isso, vem a questão de lidar com a solidão. Muitos também perderam os empregos. Muitos estão passando dificuldade financeira. É tanta situação sufocante que às vezes a pessoa já vinha empurrando com a barriga, né? Um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, e não querendo tratar e lidando ali mais ou menos com uma depressão leve. E aí essa situação toda acaba levando ela a um transtorno depressivo maior e ela tem que acabar procurando um auxílio, acaba procurando uma ajuda e tendo que tentar uma pensão. E uma das coisas que vocês sabem, é uma realidade nossa, está difícil demais hoje você passar em atendimento pelo INSS e ter, né, a sua tratativa ali aceita, né, e cuidada. Só pra gente fechar essa ideia de preconceito, então nós temos uma cultura de meritocracia, onde a pessoa é responsável e somente ela é responsável pelo que ela sente e vive. E isso está errado. A sociedade, ela é responsável sim. Eu não posso exigir a mesma coisa de um moço que mora lá na periferia, que não teve acesso às mesmas condições, do que um rapaz que mora lá no bairro de elite e teve todo um outro tipo de abordagem, ok? Isso é tudo muito, muito diferente. Isso é tudo muito... São realidades diferentes e a meritocracia não é algo que serve pra gente usar na questão da saúde mental. E a depressão hoje é a doença mais incapacitante, a que mais afasta as pessoas do trabalho, que mais afasta elas da convivência saudável com parentes, com amigos, com o que quer que seja. E nós precisamos abordar esse assunto, tá joia? Bom, eu queria agora mostrar para vocês que depressão, quando eu falo, eu tenho, né, depressão, ela envolve na minha cabeça, enquanto médico e dos colegas, né, que fazem esse tipo de diagnóstico, várias possibilidades. Então, a primeira coisa, quando a gente está conversando com alguém, um paciente, a gente quer saber se, né, vamos fechar esse diagnóstico ou não, aqueles sintomas, eles têm que ter um tempo de duração.
E é óbvio que eu não vou falar pra vocês. Tá joia? Por quê? Porque isso cabe a nós, né? A gente que tem que saber o tempo de duração. Vocês que estão me ouvindo, cabe entender que se precisam de ajuda, procurar a gente, que a gente vai cuidar de vocês com muito carinho. Mas tem um tempo. Então não é estar triste, estar chateado, estar com esses sintomas que a gente conversou antes um dia que eu já posso dizer que a pessoa está com depressão. Existe um mínimo de tempo, tá bom? Um mínimo de espaço de tempo que eu preciso ter para poder fazer esse diagnóstico. E a gente aí vai ter a depressão de uma forma, em quadros, em situações como? A gente já falou, transtorno depressivo, tá? Leve, moderado, grave. Eu posso ter a depressão associada com um transtorno bipolar, tá joia? Então a pessoa tem um transtorno bipolar e ela tem aquela fase que é a fase depressiva. Não é depressão, doença depressiva. Sim, é transtorno bipolar com uma fase depressiva. E o tratamento de um é totalmente diferente do tratamento da outra. Eu posso ter a depressão pós-parto. A mulher estava grávida, pelas alterações do corpo da gestante quando o neném nasce e outras situações juntas, a gente vai ter um quadro depressivo depois do parto. E o tratamento é completamente diferente, a abordagem é diferente da abordagem de um transtorno depressivo e de um transtorno bipolar com depressão, na sua maior parte. A gente também pode ter uma depressão associada a um comportamento de vício, um comportamento de adicção. Por exemplo, um transtorno de alcoolismo, né? Um transtorno de uso de usuários de drogas. E aí o tratamento, a abordagem é completamente diferente. Nós podemos ter a depressão junto com um transtorno de ansiedade. E o tratamento também é diferente. Nós também podemos ter a depressão, né, essa questão da depressão, junto com um transtorno esquizofrênico. E aí a gente tem que fazer um tratamento, nós temos que fazer o tratamento de uma forma diferente. Conseguem ver o que eu estou querendo dizer? Não é que a mesma coisa vai funcionar para todo mundo. A gente também tem a depressão, por exemplo, pós-luto. A pessoa perdeu um ente querido e apresenta um tempo ali de sintomas depressivos. E eu também não posso encarar esse tratamento como igual. E é isso que às vezes eu fico preocupado, porque a mídia, a indústria farmacêutica, alguns colegas que às vezes não querem atender às vezes de uma forma mais rápida ou não desenvolver uma habilidade de pergunta, de puxar ali e escrutinar, ou às vezes o próprio sistema que obriga a gente a atender tantos pacientes em tantos minutos, os convênios, a rede e tal. E você acaba podendo, às vezes, talvez confundir um pouco ali os sintomas e o tratamento pode dar completamente errado. E aí eu posso ter um paciente que não melhora. Vocês sabiam que, por exemplo, uma pessoa diagnosticada com depressão, e se ela tem, na verdade, um transtorno bipolar, ela pode ter um agravamento do quadro de bipolaridade dela. Então, um outro exemplo, a pessoa tem um quadro, por exemplo, esquizofrênico leve, e eu entro com um antidepressivo e ela começa a ter uma piora no quadro alucinógeno delirante dela. Não é por aí, tá bom? Por isso que o tratamento tem que ser algo muito, muito, muito bem pensado. Ok, então, deixando esse alerta, deixando isso, o que é o tratamento para depressão? Eu sempre deixo bem claro, sempre vou deixar uma coisa muito séria para vocês. Não existe tratamento para saúde mental sem acompanhamento psicológico, tá joia? Eu adoro os meus companheiros psicólogos, vocês sabem disso. Que se tem algum psicólogo me vendo aqui, nossa, é muito, muito bom trabalhar com vocês. Eu não acredito em tratamento sem vocês estarem junto. Por quê? Porque é um conjunto de situações que envolve muito questões do passado, questões do presente, questões do dia a dia. Então a gente precisa conversar. Nós precisamos colocar para fora.
Nós precisamos, às vezes, pegar e abrir o balão e deixar esvaziar um pouquinho. E é com o psicólogo que a gente faz isso. O psicólogo vai nos ajudar nesse ponto. O psicólogo vai entender, por exemplo, os rompimentos, os lutos não resolvidos que às vezes estão me levando a ter um comportamento depressivo hoje. Então, não existe tratamento para depressão se não tiver os psicólogos juntos com a gente, tá joia? Segundo ponto, medicação. Olha, galera, sobre medicação, eu não vou falar remédio, óbvio, não é isso, não interessa isso. Remédio é uma coisa que é muito peculiar, envolve decisão financeira do paciente, né? A condição dele de aguentar o tratamento, de comprar, de não comprar, envolve o sistema público, a capacidade do sistema de fornecer, de não fornecer. Quantas vezes a gente vê o paciente entrando em piora porque o remédio entrou em falta, né, no sistema público. Mas sobre medicação eu queria citar algumas coisas. Não existe remédio milagroso, tá bom? Remédio é individual, é único. Existe até um exame que eu acho que se ele fosse feito de forma mais generalizada, e dessa semana eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, que é o exame que ele testa o seu padrão genético e as medicações que nós temos disponíveis para tratamento depressivo, para tratamento da saúde mental, e quais se adaptam, quais encaixam no seu tratamento, no seu perfil. Esse seria um exame bacana. Mas remédio para tratar a depressão é individual. Então não é que a sua irmã está tomando um remédio que vai dar certo na sua vizinha. Entendeu? Às vezes até dá certo um remédio que seu avô toma, dá certo em você. Ou seu pai tomou, dá certo em você. Porque vocês têm a mesma genética, têm o mesmo padrão. Mas é muito comum, minha vizinha tratou com esse remédio, doutor, eu quero que você passe ele para mim. Não, gente, não é assim, remédio é individual. Outra coisa, existe moda de remédio, tá bom? Eu sou médico, eu sei disso, gente. É uma coisa que precisa a gente ter, né, conversar. Na década de 70, surgiu um remédio maravilhoso para tratamento de depressão, que nós prescrevemos muito e ajudamos, assim, muitas pessoas. O que aconteceu? Na década de 80, 90, surgiu uma outra classe de medicação que veio e que começou uma moda muito maior. E todo mundo começou a falar mal dos remédios da década passada, porque essa era mais moderna, era melhor. Veio os anos 2000 e a gente viu que não, que os remédios lá da década de 70 também ajudavam pra caramba e que a gente tinha que voltar pra eles. E aí começou a voltar a galera a prescrever os remédios da década de 70. E usando os da década de 80 e 90. Aí vieram o 2000 falar, não pode usar benzodiazepínico. Aí hoje em dia a gente já fala, não, benzodiazepínico já tem seu lugar. Então, gente, remédio é uma coisa que é individual, que é uma coisa que o médico que estuda, o médico que se atualiza, o médico que mantém um olhar crítico sobre eles, vai conseguir ajudar no tratamento da depressão com a escolha do remédio adequado, beleza? Mas remédio não é moda, remédio não é igual roupa, que agora a gente usa isso, agora a gente não usa mais. O tratamento é individual. Cada pessoa merece o seu remédio. E, gente, eu vejo isso na prática. Tem paciente que eu entro com um remédio que, assim, eu não imaginava que fosse dar certo, na dose que eu também não achava que fosse dar certo, e dá. Como eu também vejo a gente colocar um remédio top, a pessoa fala assim, vou pagar, vou investir, não dá certo o remédio top, e a gente passa o remédio baratinho do posto, né, que a pessoa tem até um certo olhar, mas eu vou usar o do posto, e dá certo. E também, né, nessa questão de tratamento, nessa questão de medicação, é muito importante a gente lembrar que usando medicação, usando remédio, eu preciso olhar para as outras partes do meu corpo. Por quê? Remédio, hoje, infelizmente,
E isso eu digo com dor no coração, tem efeitos colaterais. Tá? Então a gente precisa ter um olhar que eu estou te tratando por algo sério, por algo que vai te dar consequências, e eu vou falar sobre o perigo do não tratamento daqui a pouco, mas eu preciso olhar para as outras partes do corpo, porque você é uma coisa só. Então, gente, desconfiem quando o psiquiatra, o médico, passa o remédio para você, mas fala assim, mas vai lá no seu médico para você fazer exame. Um bom psiquiatra, ele vai olhar você, vai fazer exames em você e vai acompanhar todo o seu corpo. Porque os remédios dão efeitos colaterais. E aí também vai ter a hora e o momento, às vezes, de você tratar. Doutor, John, e alimentação? Dieta? Tem como eu tratar a depressão só com dieta? Uma das hipóteses que nós temos para depressão é que os hormônios do cérebro, eles entram num problema. Entram em curto-circuito, não são produzidos corretamente, não funcionam direitinho. A dieta, ela é muito importante para que você tenha uma saúde mental equilibrada, para que você viva de forma equilibrada, para que toxinas sejam eliminadas no seu corpo, para que a sua vida, para que as coisas que você está vivendo, passando, possam ser, encaradas, vividas de frente. Mas tratar a depressão somente com dieta, não. Porque você come uma banana, você come 3 castanhas, você come isso. Não. Tá joia? É uma doença muito séria pra gente falar disso. Mas eu vou usar medicação, eu vou usar a terapia e vou usar a dieta. Ótimo, você tá fazendo o melhor. Parabéns. É assim que tem que ser. Não, eu não quero remédio, porque remédio dar dinheiro pra indústria que é uma coisa, eu não quero psicólogo, porque psicólogo é coisa de doido, eu só vou ficar na dieta. Meu querido, a chance de você depois ficar caduco quando ficar velho é muito grande. A chance do Alzheimer bater na sua porta é muito grande. Tá joia? Acupuntura é tratamento para depressão completamente, Dr. Jonatas? Gente, a acupuntura ajuda muito. A gente tem estudos muito bons de acupuntura para depressão leve. Tá? Para depressão leve, ela ajuda bastante e é super recomendado a acupuntura para depressão leve. Mas, se você puder associar junto a isso um acompanhamento psicoterápico, uma dieta saudável e um acompanhamento de médico, você vai estar muito, muito bem guardado. Por quê? O médico psiquiatra, o médico da saúde mental vai estar olhando para você e vai ver se seu tratamento começar a desandar. O nutricionista vai te dar uma dieta legal, bacana para você segurar. E a acupuntura vai segurar você, dentro do tratamento dela, e a terapia vai te ajudar a resolver o problema. Isso para a depressão leve. Tá vendo como cada coisa é de um jeito? E eu poderia falar de outras coisas aqui de tratamento, mas eu acho que se você sair daqui com essa ideia, medicação é individual para cada caso, terapia para todo mundo, dieta para todo mundo e acupuntura como suporte para todo mundo, eu acho que você já vai estar muito bem informado e eu posso voltar aqui em um outro momento a gente discutir alguns pormenores, beleza? Bom, e para finalizar, por que nós temos que tratar depressão? O motivo eu já disse hoje. É a doença mais incapacitante que nós temos, né? Então, eu preciso tratar, porque senão a pessoa vai deixar de trabalhar, vai deixar de produzir, vai ficar em casa, não vai ter dinheiro, vai passar dificuldade, vai trazer um transtorno para casa, para todo mundo, e isso é uma situação complexa, é uma situação difícil. Depressão pode levar ao risco de suicídio. A doença depressiva aumenta a chance de uma pessoa se suicidar. Então eu preciso tratar a depressão antes que chegue num ponto onde ela cause tanta dor, tanto sofrimento para aquela pessoa que ela queira acabar com a dor, acabar com o sofrimento. E gente, por favor, que tem algumas pessoas agora me assistindo que nós não temos mais espaço para preconceito com quem tentou suicídio ou passou por isso.
tá joia? Ela não quer se matar, ela não quer morrer. Ela só quer acabar com a dor. A dor tá tão forte, tá tão intensa, tá tão grande, que a única coisa que passa na mente dela é que ela com uma maneira de acabar com a dor, mas ela não quer morrer. E aí por isso que a gente precisa ajudá-la. Por isso que tem que tratar a depressão, tá joia? Então, temos que tratar a depressão porque a depressão aumenta o risco de uma pessoa cometer suicídio. Segundo motivo que a gente tem que tratar a depressão. Ela aumenta o risco da pessoa desenvolver um quadro demencial na terceira idade. Então, depressão maltratada ajuda, proporciona um quadro demencial na terceira idade. Então a gente hoje tem percebido que muitos idosos, muitas vezes pessoas que chegam ali aos seus 50, 60 anos e abrem um quadro demencial, né, ficam tantando de uma hora para outra e a gente, na sua maioria das vezes, dá um diagnóstico de Alzheimer ou na demência precoce ou acaba... Era um transtorno depressivo, era um transtorno ansioso, mas esse não é o papo de hoje. Era um transtorno depressivo não tratado, que foi se desenvolvendo, que foi se enrolando, que foi destruindo neurônios. E neurônios não são feitos de novo, tá? Neurônios não são produzidos de novo. E não sobrou. Gente, não sobrou neurônio para a pessoa usar na terceira idade. Simples assim. Ela gastou tanto neurônio, ela queimou tanto neurônio, aquilo foi tão ruim pra ela que não sobrou pra terceira idade. E aí chega na terceira idade, ela não tá bem da cabeça, ela fica tantã, ela fica caduquinha. Então hoje nós já temos essa noção, nós já sabemos disso. E aí precisamos olhar pra isso, precisamos cuidar, precisamos tratar pra que nós não cheguemos lá dessa forma, desse jeito, tá joia? E o terceiro ponto que eu queria comentar com você sobre por que tratar depressão, por que a gente, né, ajudar ou encaminhar, ou se tiver depressão, gente, porque é uma doença que dói demais. É uma doença que machuca demais a pessoa. Quando eu fiz o vídeo da tristeza, o que eu recebi de pessoas comentando, de amigos, parentes que estão em tratamento ou que não estão fazendo o tratamento direito, e o sofrimento, e o envolvimento, e a dor. Sabe por quê? A gente tem mania de olhar que quem está com depressão é a pessoa. Né? Então, chega pra mim, o senhor X, com depressão, eu vou lá, passo o tratamento, ele vai, faz a terapia dele, faz a dieta, usa a medicação direitinho, faz a acupuntura, mas por trás do senhor X existe a esposa X, o filho X, a filha, a mãe, a sogra. Existe um grupo de pessoas que vão crescer, que vão se tornar indivíduos socialmente falando, que vão levar consigo marcas de um ser humano que não foi tratado. Talvez hoje eu esteja tratando um cara, eu esteja lidando com uma mulher que está em depressão porque o pai dela não foi tratado de depressão corretamente. Talvez hoje eu tenho uma criança sofrendo com depressão, e gente, a depressão na infância, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, está aumentando cada vez mais, porque o avô dela foi uma pessoa depressiva, que gerou um transtorno completo para a família, que levou uma mãe... E eu tô falando agora de comportamento e isso tem sido comprovado em várias pesquisas. Inclusive tem uma pesquisa muito boa sobre isso acontecendo aqui no Butantan, que a USP desenvolve, mostrando que a habilidade de cuidado materno é transmitida de geração a geração, que mães depressivas geram filhos que são mais carentes afetivamente e que têm que lidar de forma diferente com as emoções e que correm mais risco de desenvolver uma depressão e que apresentam essa depressão em outra fase, e eles já estão na 4ª geração, percebendo que bisavó, avô, mãe e filho, tudo afetado por causa da primeira pessoa que não teve o seu tratamento adequado. Uau, né? Uau. Tratar depressão é pensar no futuro. É pensar na sociedade que está vindo. É pensar em quem a gente quer para cuidar da gente.
Porque um dia a gente vai ficar velho, né? E quem vai cuidar da gente? Quem vai ali trazer o olhar bom pra gente? E tratar a depressão não pode ser só do indivíduo. Nós temos que parar de olhar para o indivíduo como uma pessoa única. E temos que olhar que é uma família que está sofrendo. Então vale a pena chamar todos para uma conversa, para um diálogo. Conversar com todos sobre aquilo que está sendo envolvido. Sobre a possibilidade de ter outras pessoas na família que precisam de ajuda, que precisam de cuidados. E aí sim, a gente pode estar falando de um tratamento pleno, de um tratamento completo. Então, por que tratar a depressão? Porque é uma doença incapacitante que gera a pessoa e acabar dependendo do sistema pensional atual, né, o sistema de pensão, e é horrível, você sabe disso. Segundo, porque a depressão pode levar ao suicídio, e suicídio é uma forma horrível, né, de morte, e causa um transtorno para a família, para as pessoas ao redor, tremendamente. Terceiro, porque a depressão pode levar a pessoa a ter um transtorno demencial na terceira idade quando ela não é tratada adequadamente e no período certo. E quarto, porque nós temos que pensar no futuro. Nós temos que pensar nas próximas gerações. A gente, tem que pensar o que a gente quer. Qual o nosso legado? O que nós vamos deixar para as pessoas, que estão vindo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente pode abordar a depressão mais vezes. Talvez você veio aqui esperando saber qual medicação usar. Procure um médico, converse. Não era esse o objetivo. Talvez você veio saber, como é que é a depressão? Será que eu tô? Será que eu não tô? Me procure pessoalmente. Pode me mandar um inbox. Nesse momento a gente está podendo fazer consulta online, então eu posso te atender de qualquer lugar do Brasil. Você pode conversar comigo, eu posso te ajudar, a gente pode bater um papo sobre isso. E se precisar, gente, procure ajuda médica relevante. Procure um terapeuta relevante. A sua saúde é muito importante. O seu cérebro é muito importante. E eu queria um último ponto aqui. Se você estivesse passando comigo com um problema do coração e eu falasse para você tomar um remédio, você ia tomar esse remédio para sempre, não ia? Se eu tivesse que mandar você usar óculos porque você não enxerga bem, você ia usar esse óculos para sempre, não ia? Você não ia achar ruim. Se eu tivesse que falar para você, olha, você tem diabetes, tem que usar insulina, você ia usar essa insulina para sempre, não ia? E não ia reclamar. Por que você reclama de ter que tratar o seu cérebro? Pensa nisso, tá já? Beijão pra vocês, até a próxima, nos vemos em breve, beleza? Tchau, tchau.